tuas mãos, Pai. Eu sei que o Senhor já preparou a palavra, já colocou no coração dela, Senhor, para o que ela deve transmitir para nós. E eu quero te pedir, Deus, que impeça qualquer coisa que no mundo espiritual que venha atrapalhar nós de ouvir a tua palavra. No nome de Jesus, usa ela, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Cumprimentos os irmãos na paz do Senhor, amém? Motivo de alegria, chegamos até aqui, o Senhor nos deu graça, né? Quantos gostariam de pegar suas pernas e vir? Muitos não têm as pernas, né? Nós temos, motivo de alegria. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em Êxodo 19, do 1 ao 11. Êxodo 19, do 1 ao 11. Tirar esse momentinho, que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. Eu só quero compartilhar o que o Senhor me trouxe de entendimento nessa palavra. A palavra de Deus diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito, e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado dizer. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o, hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Amém? Podeis assentar? Então esse aqui é o que antecede os 10 mandamentos. E faz um tempinho já que eu tenho estudado um pouquinho os 10 mandamentos e eu percebo assim que vivemos uma época em que parece que é coisa do passado. Muita coisa parece ser coisa do passado, mas nunca foi tão atual, né? E é disso que eu quero falar com vocês nesta noite, sobre as 10 palavras de Deus, né? Claro que são mais do que 10 palavras, mas eu quero dar um tema assim, as 10 palavras de Deus, né? E Deus nos criou para quê? Para nós amá-lo acima de tudo. E os 10 mandamentos, eles começam falando do nosso relacionamento com Deus. Os 4 primeiros mandamentos é o nosso relacionamento com Deus. E ele termina falando do nosso relacionamento com o nosso irmão. Olha que coisa perfeita, que palavras perfeitas que Deus criou. E aqui quando ele fala para esse povo, se me obedecerem, né? Tem toda aí uma promessa. E como eu falei para vocês, às vezes a gente pensa que isso é coisa do passado. Eu até, na casa antiga, eu tinha um quadro dos 10 mandamentos. Meu pai gostava muito dos 10 mandamentos. Então eu tinha lá um quadrinho dos 10 mandamentos. Eu mudei e aquele quadro, não sei onde que eu coloquei. E eu quero fazer novamente o quadro dos 10 mandamentos. Porque se nós seguirmos os 10 mandamentos, nós estamos
perfeitamente no que aquilo que o Senhor colocou para nós. E eu quero conversar isso com vocês essa noite. O que nós aqui da comunidade Vida e Esperança temos a ver, então, com os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos é simplesmente para nós conhecer os 10 mandamentos e aprender a amar a Deus, como Ele requer de nós. Porque Ele só nos criou para amá-lo, né? Tem um louvor que diz que eu nasci para te adorar, né? Nós nascemos para adorar o Senhor. E será que nós temos feito isso? Adorar com a nossa vida, adorar com o que nós temos, adorar com o nosso trabalho. É para isso que nós nascemos. E nós estamos cumprindo isso, né? E aí nós vamos olhar um pouquinho, então, para os 10 mandamentos. Se nós não conhecemos os 10 mandamentos e o que eles requerem de nós, o nosso amor por Deus é platônico. É como eu dizer que amo uma pessoa, mas eu não conheço ela. Sabe aquelas pessoas que têm um autor preferido? E a gente conversa, eu amo aquela pessoa, mas não sabe nada da pessoa. É simplesmente da boca para fora. Quando eu não conheço os 10 mandamentos, é exatamente o que eu tenho por Deus. Porque, como eu falei para vocês, ele começa com o relacionamento com Deus. Os 4 primeiros têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Agora eu quero usar aqui uma história, né, de um casamento. Que aliança significa casamento. Então eu quero usar isso para a gente gravar, né? Então os 4 primeiros mandamentos são os mais importantes, já li para vocês. E tem essa passagem e depois repete em Deuteronômio só esses mandamentos, né? Repete lá em Deuteronômio 5, né? Então, eu tenho a obrigação de cumprir os 10 mandamentos, né? Aí as pessoas falam, mas isso era lá no Antigo Testamento. Também vou falar com vocês sobre isso, né? E os 10 mandamentos, eles foram feitos em 2 vias. 2 vias, frente e verso. Por que 2 vias? Porque um contrato, como que é feito? Quem é a Bia advogada, né? Todo contrato você faz, um é para o banco, um é para você. Tudo assim, não é assim? Deus também fez, em 2 vias, frente e verso. Isso está lá também, né? Em Êxodo 31, 18 diz assim: e virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também escritura era a mesma escritura de Deus, tipo escrita com o dedo de Deus, né? Aí Moisés chega e o povo está fazendo o quê? Festa. Ele passou 40 dias sem beber, sem comer. E aí, Deus dá as tábuas, ele chega, ele fica fora de si. E quebra. O que acontece? Sobe de novo, escreve de novo, da mesma maneira, e volta. E o povo começa a seguir, né? E daí lá em Êxodo 19, 5, como eu falei para vocês, ele diz: se diligentemente ouvires a minha voz, guardar a minha aliança, serei minha propriedade. Então, o que Deus está dizendo? Você é minha? Quando a pessoa casa, né? Tem marido que fala assim, você é minha, eu assinei lá, ó. Tem meu sobrenome, né? É propriedade. Então aqui Deus também dizendo, ó, vocês são minha propriedade. Eu tirei vocês do Egito e agora vocês são meus. É isso que Deus fala em Êxodo, né? Agora, o que então, esse Antigo Testamento, né? Porque a gente conversa com as pessoas, não tem nada a ver, Jesus veio e tal. Tá tudo certo, só que Jesus não desfez nada. Tem um mandamento apenas que não se repete no Novo Testamento. Somente um, e eu vou falar depois para vocês. E se eu perguntar para vocês assim, hoje, nós estamos debaixo da maldição da lei? Nós estamos debaixo da lei? São coisas diferentes. Lei são os mandamentos. Então, nós estamos, sim, nós precisamos cumprir. Agora, maldição da lei, não, porque Jesus veio, morreu, se fez maldito por nós. Então, são coisas diferentes, né? E lá no Éden, já tinha as leis. Se nós começar a olhar,
Jesus dizia assim, ó, vocês vão comer isso, vocês não vão comer isso. Só não estava escrito, mas eles já receberam lá as leis, porém não estava nada escrito. E meu pai dizia, na minha época, o que valia era o fio do bigode. Quem escutou isso, né? E hoje, gente, como que está? Se as coisas não forem escritas, se você não fizer uma promissória, se você não der um cheque, passar o cartão, você não recebe. Não é assim? Como as pessoas esqueceram do que o Senhor ensinou lá. E isso é válido. O problema é que nós esquecemos. Ou os pais não foram passando. O meu pai, né? Como a gente entrou nessa questão dos mandamentos, porque eu falei, pai, o senhor conhece os 10 mandamentos? Quando comecei a conhecer Jesus e tal, daí eu falei, pai, não pode ter imagem de escultura, está nos 10 mandamentos. Aí ele falou, é só na sua Bíblia. Eu falei, não, pai, está na sua Bíblia. Peguei a Bíblia dele e imprimi o texto lá, né, para ele também, os 10 mandamentos. Eu falei, pai, está aqui, ó, não terá outros deuses, imagem de escultura. Por isso que a gente entrou nessa questão dos 10 mandamentos. E lá, a partir da queda do homem, né, que o homem foi tirado do jardim, lá já o Senhor usou a graça. Porque se você pensar assim, as pessoas pensam assim, nós estamos sobre, hoje a lei é da graça. Isso mesmo, nós temos a lei da graça, mas nós temos que cumprir a lei. Ah, não, mas a lei, não precisa. Não, nada, uma não isenta a outra. Só que a graça me ajuda a cumprir a lei. A graça me ajuda a cumprir a lei. Caso contrário, por mim, eu não cumpro nada. Eu não consigo. É muito difícil. Como toda lei lá do Antigo Testamento será muito pesada. Nós estamos falando só dos 10 mandamentos, mas tinha um monte de outras, né, leis. Então, os 10 mandamentos é a lei moral de Deus, que nós precisamos seguir, sim, hoje ainda. Se nós ler todas as escrituras, depois eu vou falar para vocês os 10 mandamentos, está todo no Novo Testamento. Eu não tenho como isentar disso, né? E eu quero começar, então, falando para vocês de um contrato de casamento vezes os mandamentos. Né? Hoje a aliança, né? Hoje é contrato, né? Tem um contrato de casamento. Vou fazer um contrato de casamento com você. E aquele contrato vale por um período. Depois também, né? Pode não, eu posso rescindir esse contrato aí, né? Mas vamos fazer de conta que é um casamento como antigamente, né? A noiva, ela precisa aprender a amar o noivo. É o primeiro mandamento. Por que o Senhor falou do primeiro mandamento? Não terá outros deuses, né? Porque lá no Egito tinha um Deus para cada problema. Um Deus para cada problema. Eu preciso resolver isso. Tinha um Deus. Tinha um Deus por cidade. Tinha um Deus por território. Quando eles vêm ali para o deserto, Deus fala, é só eu. Acabou. Acabou a festa. E aqui num contrato de casamento, eu casei com uma pessoa, eu posso ter mais de uma? Não posso. Eu posso só ter uma. Segundo, não poderá ter foto de outros na carteira. Já pensou? A pessoa casa, exemplo, eu que já casei, né, mais de uma vez. Não é fácil, mas é história, né? Nossa história deve ser a nossa mensagem. Imagine eu com a foto do meu primeiro marido na carteira. E eu estou casada com o Benhur. Será que ia ficar legal? Pois é, imagens de escultura, ídolos, são deuses. Você não pode ter na sua carteira outra Deus a não ser eu, segundo o mandamento. Você está comprometida comigo. Com mais ninguém. Você não vai ter olhos para outra pessoa. Não é assim as promessas de casamento? Mas é assim no segundo mandamento. É isso que Deus está dizendo para nós, de forma muito simples. Terceiro, você vai casar comigo? Eu sempre falo assim para minhas amigas, quando a gente aceita Jesus é a melhor coisa da vida. Porque você é pobre, aí você casa com um rico. Tudo que é dele é meu. Pensa que coisa boa. Porque é o que a palavra diz, que eu me torno filha, herdeira.
Então aqui, no terceiro mandamento, ele diz, você vai ganhar o meu sobrenome. Então você não saia por aí gastando, porque o meu sobrenome. E aí eu lembrava do pastor Odair, que ele dizia, olha, vocês são membros dessa igreja. Então, cuida do que vocês fazem lá fora, porque é o meu nome que vocês estão levando. Quem que lembra disso? Mas quando eu aceito Jesus, eu estou levando o nome de Deus, aonde eu estou. E quando eu não dou bom testemunho, eu estou levando o nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento. É uma forma simples de entender, pode ter outros entendimentos. Eu entendi dessa forma, porque eu preciso entender para praticar. Quando eu não entendo, eu não pratico. O quarto, eu te amo. Aqui é guardar um dia da semana, que no caso aí a gente tem várias situações, né? Algumas denominações guardam o sábado, mas eu aqui eu entendo assim, eu preciso tirar um dia da semana para o Senhor. Dizer para vocês que eu tiro o dia todo? Não. Mas olha que seria muito bom. Eu estou pensando em adotar. Na verdade, no domingo eu nunca marco nada. Eu falo, não vou fazer nada. Eu vou para a minha oração, eu vou para o monte, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou ficar com a minha família. Eu vou ficar assim, eu não vou me envolver com outras coisas. Não é fácil, sempre surge uma coisa, surge outra. Mas olha, isso aqui seria maravilhoso. Porque durante a semana é tanta coisa, a gente se envolve com tantas pessoas e a gente não dedica um tempo exclusivo. Eu, na parte da manhã, eu já prefiro ter meu momento devocional e oração. Mas e depois? Quem aí consegue parar a vida, desligar o celular e falar, agora eu vou dedicar ao meu Deus, aquele que eu decidi, aquele que eu aceitei, aquele que eu disse que eu vou entregar, que eu entreguei minha vida. Quem consegue? Então, olha, isso aqui eu acho fantástico, tirar um dia para isso e não fazer mais nada. Olha que fantástico. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Por quê? Porque no quarto mandamento daquela época, hoje, esse aqui é o único que não repete no Novo Testamento. O único mandamento que não repete. Os outros todos repetem. Se a noiva não entender esse contrato, são os 4 primeiros, vai ser difícil ela cumprir esse contrato de casamento. A segunda parte dos mandamentos, dos 5 ao 10, é como amar a mim mesma e as pessoas. Por isso que ele é completo. No 5, Deus estabelece o princípio de honra. A família, as autoridades que estão sobre nós. Nós vemos muito isso acontecer quando alguém vai casar. Aí a pessoa vai lá para o pastor ou para o líder e fala assim, eu vou casar com tal pessoa, o que o senhor acha? Geralmente, o pastor Odair via ele fazer isso, os líderes fazem isso. Olha, observa como ele trata a família dele. Como ele trata a mãe, se é o pai, o menino, e se é a menina, como que ele trata o pai. E você vai ter isso na sua casa. Isso é certeiro. Por quê? Porque tudo começa no ambiente familiar. Ali é que eu sou quem eu sou. Ali não tem máscaras, ali é a verdade. Então, o que eu sou ali, eu vou ser para fora, eu vou ser onde eu quiser. Então isso é muito importante, Deus estabelece, porque a estrutura familiar cria pessoas melhores, cria líderes melhores, e hoje nós estamos vendo aí os problemas nas famílias. Nós vemos aqui nos cursos que a gente fez dos veredas, da família, dos casais, como está tão desestruturado o relacionamento do casal. E aí leva isso para os filhos, que os filhos veem, e aí a gente tem aí muitos problemas. Então isso está nos mandamentos. Vejam que se nós cumprir isso, a gente está com metade da nossa vida resolvida, e a outra metade é milagre do Senhor, né? Agora o 6º, eu honro a vida, por isso jamais poderá tirar a vida de alguém, que é não assassinarás. Deus é o autor da vida. Deus é o autor da vida. Se todas as pessoas tiverem isso lá na casa, bem grande, alguém vai matar alguém?
Não, porque vai ver todos os dias, não assassinarás, não assassinarás, não assassinarás. Isso vai entrando na cabeça. Porque a pessoa vê todo dia isso. Por que às vezes nós falhamos? Porque nós vamos abrir a Bíblia para ver os 10 mandamentos. Mas se ele estivesse exposto, seria muito mais fácil. Seria um freio, onde nós ia lembrar sempre dos mandamentos do Senhor. 7, a noiva ama a fidelidade, por isso que ela não adulterarás. Olha só, não adulterarás, não adulterarás. Será que haveria traições? Se nas casas, desde as crianças, começasse a olhar isso, ela passava ali no corredor, não adulterarás, todo dia também. De manhã, de meio-dia, de noite. Cara, você vai entendendo como que as coisas funcionam. Agora, se eu nunca vejo, eu tenho que abrir a Bíblia para ver os mandamentos. Aí a gente vê as falhas de geração em geração, onde não é passado isso. Eu fui estudar os mandamentos. Não era prática na minha casa ensinar. Meu pai ensinava muitas coisas, mas não os 10 mandamentos. Eu não sei na casa de vocês, talvez foi diferente. 8, a noiva casou com o rei de toda a terra e não precisa roubar nada de ninguém. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Se eu me considero filho, não me falta nada. Eu não preciso de nada que não é meu. Será que nós teríamos tantas crianças furtando desde pequenas coisas no colégio? Se isso tivesse muito claro, desde a primeira idade, que começa com lápis, começa com borracha, começa com as pequenas coisas. 9, a noiva ama a verdade e jamais falará falso testemunho. A verdade deve nos guiar. 10, se precisar falar comigo, eu sou o seu. Se precisar falar comigo, se precisar de alguma coisa, fala comigo. Eu sou dono de toda a terra. Você não precisa cobiçar ninguém e nada. Nada dos outros. Você não precisa ter inveja de nada. Você não cobiça nada. Não precisa. Você tem tudo. É um sentimento de fartura. Que eu não preciso do que é do outro. Mas a noiva rejeitou tudo isso. Todo esse contrato com a queda do homem, né? Mas ela teve contato com outros deuses, ela se prostituiu, como nós, antes de Jesus nos resgatar. Como eu era, como talvez você, mas aí tem um escape. Ele fez esse contrato, ele voltou e falou, não, vamos lá, com meu sangue eu vou te lavar. Volta para cá, vamos seguir esses mandamentos de novo. E todos os dias nós temos essa oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de começar do zero, todos os dias. Só depende do nosso desejo, do nosso coração de fazer certo, todos os dias. E, coincidência ou não, isso se fala no início da Bíblia, e no final da Bíblia nós temos a citação em Apocalipse da bodas do Cordeiro, que é uma situação de casamento também. Apocalipse 19, 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Se nós seguirmos, irmãos, esses mandamentos, tenho certeza que a gente vai estar na comilança, como dizia nosso saudoso pastor Odair. Ele dizia comilança. Ele falou bem assim, comilança que é as bodas. Nós estaremos lá. Mas nós precisamos de um norte, nós precisamos seguir um documento. Não tem outro jeito. A nossa memória é falha, a gente esquece muito fácil. E em 1 Coríntios 8, 4, e Atos, eu não vou, quem quiser todos os dados eu vou colocar, mas em 1 Coríntios e Atos diz, nenhum Deus além de Jeová. Em Gálatas e Romanos diz, nenhuma imagem de escultura. Em Tiago 5,12, não tomar o nome de Deus em vão. E 5, honrar seus pais. Efésios. Então,
lembrar do sábado, é o único que não repete. Sexto, não matar, está em Romanos. Sétimo, não cometer adultério, Romanos e Coríntios. Oitavo, não roubar, Romanos, Efésios, tem também. Não prestar falso testemunho, Apocalipse. Não cobiçar, Romanos e Efésios. Muito atual. Não tem algo mais atual do que os 10 mandamentos. Eu quis trazer isso para vocês, para estarmos relembrando de que o noivo quer uma noiva preparada. E nunca houve época melhor para nós começarmos a acelerar o processo. Se ainda, a gente ainda está dormindo, se a gente ainda não se acordou de muita coisa, o noivo está à porta. E nós precisamos, eu creio que se nós estamos aqui, se um dia o Senhor nos resgatou, é para algo maior. Não é só para esse período, para esse processo, mas nós temos muitas pessoas que precisam conhecer e estar nas bodas. Então, se eu estou com isso muito claro para mim, é mais fácil eu trazer mais uma pessoa para as bodas do Cordeiro. Quero convidar você a se colocar de pé. E é momento de nós reconhecer o quanto precisamos aprender a amar a Deus, como Ele requer de nós. Um amor incondicional. Ontem a Bia falou de confiança lá no Itália, porque quando eu conheço esse Deus, é fácil confiar nele, muito mais fácil, Então, abra o seu coração, se você lembrou de algo, se você quer colocar diante de Deus, aproveita esse momento, porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é Ele que nos faz entender para praticar aquilo que Deus requer de nós, amém? Senhor, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Senhor, que o Espírito Santo continue ministrando nas nossas vidas, aquelas áreas, Senhor, que nós precisamos reconhecer diante do Senhor, que precisamos atentar, Senhor. Deus, a tua palavra diz que se nós seguirmos, nós teremos o melhor, nós seríamos nação santa do Senhor, ó Pai. O Senhor nos resgatou para algo maior. Deus, eu coloco diante do Senhor os meus irmãos aqui, Pai. E que o Senhor possa, Espírito Santo, estar ministrando, estar trazendo à nossa mente aquilo que precisa ser arrumado na nossa vida, aquilo que ainda, Senhor, necessita de olhar, Pai, que nós possamos não passar por esse tempo sem algo a ser resolvido. Traz à luz aquilo que o Senhor quer que nós possamos melhorar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, onde quer que estejamos, Senhor, que possamos ser luz, que possamos levar o Teu nome aonde quer que nós possamos estar, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada por este lugar, muito obrigada pela Tua igreja, Senhor. Conduze-nos, Senhor, dentro da Tua vontade, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e glorificamos o nome santo de Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar fazendo mais um louvor com o Fernando nesse momento. Glória a Jesus.